Olá, então esse vídeo ele é, para falar um pouco aí dos últimos episódios de Game of Thrones. Sei que eu tô devendo esse vídeo há muito tempo aí e esse vídeo é especial pro meu grupo, né? O meu grupo lá de Game of Thrones no Facebook. Nós somos cerca aí de 22 pessoas, né? Entrou esses dias mais 2 pessoas. E nós somos um grupo bem pequeno e é um grupo fechado, onde nós discutimos, né, a cada episódio. Só que aí, né, várias pessoas me pediram lá para gravar um vídeo falando de cada episódio, assim. E eu resolvi, né, gravar hoje. Eu tô bem corrida, gente, bem corrida mesmo. Tô dando aula em 3 escolas e é por isso que eu demorei tanto gravar esse vídeo para vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, né? Então fiquem tranquilos que vocês depois vão poder conferir lá no YouTube também esse vídeo, tá? Bom, né? Começando aí, né, o primeiro episódio, eu tenho para falar que eu gostei demais, né, desse episódio aí. Muita gente, né? Eu sei que queria uma coisa mais animada e tal, mas gente, não dava para ser, né? Se pensar aí, né? Todas as pessoas elas precisavam se reunir, algumas pessoas ali precisavam se reencontrar. Não tinha como você querer que já começasse na batalha, né? Com os White Walkers aí. Não tinha como, né? Eles tinham que ter esses reencontros, tinham que ter essas conversas, muito planejamento, né? Eles tinham que se reestruturar ali para poder começar a batalha. E aí o primeiro episódio começou com a chegada da Daenerys, do Jon, né, a Daenerys com seus dragões, ela veio marchando aí, né, com seu exército, e o norte fica, né, meio desconfiado ali, um outro rei. Esse episódio também, nessa cena, trouxe aí a mesma música de quando Robert chegou, né, no norte. E aí nós temos essa nostalgia. Acho que o primeiro episódio foi muita nostalgia, né, várias coisas fazendo referência ao primeiro episódio ou coisas da primeira temporada. Teve gente que reclamou, né, dessa lentidão aí, e eu acho que essa reclamação foi mais porque quando todo mundo viu que ia ser somente 6 episódios, né, as pessoas desesperaram ali, pensou, gente, é agora, né, são 6 episódios, vocês estão aí conversando, vocês estão aí, né, nesse lenga-lenga, e, né, não sai daí, não desenvolve, então... eu acho que mais, né, a frustração das pessoas é porque já esperava a guerra, já esperava a batalha mesmo no primeiro episódio. Mas eu não, eu fui bem tranquila, eu sabia que não ia acontecer, né, grandes guerras nesse primeiro episódio, sabia que esse era mais de reencontros. E aí o reencontro que a maioria das pessoas queriam ver era da Arya e do Jon. Se você for pensar, a Arya, ela, né, se despediu do Jon aí lá no inicinho da primeira temporada e depois eles não se viram mais, né? Ele viu, né, ele reencontrou alguns outros irmãos, mas a Arya mesmo ele não reencontrou. Se você for pensar bem, né, os dois eram os que davam mais certo ali, né? Eles se davam super bem, então tava todo mundo esperando esse reencontro. Teve algumas pessoas aqui no grupo que falaram que não gostou, que queria que fosse mais emocionante e tal, mas eu confesso que o reencontro que eu mais esperava, assim, era do Jon com o fantasma. Gente, eu acho que tá todo mundo louco, assim, ó, tipo, cadê o fantasma, né? O que foi feito dele? E a melhor parte que eu acho do primeiro episódio foi com certeza, né, o Bran lá falando que estava esperando um velho amigo. Ele fala pro Sam, ele fala, eu tô aqui esperando um velho amigo. E de repente, no finalzinho, né, do primeiro episódio, quem surge? Né, o velho amigo dele, o Jaime. Então, o Jaime Lannister, ele chega montado num cavalo, bem diferente, né, do primeiro episódio, porque no primeiro episódio ele chega todo armadura e tal, né, como um guerreiro, um herói, como se ele fosse alguém muito importante. E daí, né, nesse episódio já ele chega na calada da noite, bem escondido ali, bem simples, né, bem humilde, bem o contrário do que foi lá no primeiro episódio.
Então, particularmente, eu gostei dos reencontros, gostei também da Sansa e do Tyrion, eles conversando ali, né? Todo aquele conflito entre a Daenerys e a Sansa é algo normal, né? A Sansa, ela quer defender o norte, ela tá empenhada em defender, né, o pessoal dela ali, e eles têm uma certa desconfiança, na verdade uma certa não, uma grande desconfiança em relação a Daenerys, principalmente por ela ser uma Targaryen, né? A gente sabe que os Targaryens, eles são conhecidos ali como loucos, né? Como pessoas que eles dizem que o Deus, né? Os deuses lá, eles jogam uma moeda quando alguém nasce na família Targaryen para ver quem vai ser, né? Louco ou não por aí. Todo mundo já conhece o pai, né? A história do pai da Daenerys, né, que era o Rei Louco, então, né, fica aquela desconfiança. Será que ela, né, pode ser uma boa rainha? Será que não? E o Norte, né, já tinha prometido não se curvar para ninguém, não se ajoelhar para ninguém, porque eles, né, tiveram grandes decepções com os últimos reis. Então fica aquela, né, aquela coisa ali. Mas isso é super normal, né? E eu acho que a Sansa foi bem corajosa, demonstrou uma certa coragem que no início da série ela não tinha de forma nenhuma, né? Ela gostava muito de agradar, ela estava sempre querendo agradar todo mundo. E aqui não, né? Aqui ela quer defender os interesses dela e do povo dela. E o segundo episódio, né, vem aí com... Começa, né, com tipo como se fosse o julgamento aí do Jaime, e muita gente, né, surgiu com diversas teorias falando que achava que o Jaime ia ser decapitado, que ele ia ser morto, que não sei o quê. Gente, eu nunca achei que ele fosse, né, ser morto aí, nada disso, porque o norte, né, eles estavam precisando de pessoas para combater, eles estavam precisando de gente para lutar, e eu não acho que o Jaime ia morrer dessa forma. Eu acho que ele pode morrer em batalha, mas jamais desse jeito, né, sendo decapitado. E aí no início, né, desse julgamento você fica pensando, né, o jeito que a Daenerys ela começa a abordar o assunto ali, falando, né, do como o pai dela morreu, como a família dela, né, morreu, e aí você imagina que ela vai mesmo, né, matar ele. E aí então a Brienne, né, se levanta, defende ali o Jaime. A gente já vê que a Brienne, ela sente, né, um amor muito grande, tem uma paixão ali pelo Jaime, e ela vê ele, né, de forma diferente, afinal de contas ele salvou ela. Então ela vê um homem honrado, ao contrário, né, de todos os outros ali. E como eles estavam precisando de pessoas para lutar, né, ninguém rejeitou, né, a ajuda dele. Apesar que ele só com uma mão, não sei, né, eu achei que ele foi bem sortudo numa guerra, né, porque você vê, ele estava com uma única mão, né, ele não é mais um grande guerreiro, um grande espadachim como era, então fica aquela coisa. E aí nós vimos uma outra coisa também, que é quando o Jaime ele encontra o Bran ali perto da árvore coração, e ele pergunta, né, ele questiona por que que o Bran não falou nada, e Bran não ia, né, falar nada ali, ele é agora o Corvo de Três Olhos, então ele não ia dizer, né, alguma coisa. E o Jaime também questiona, né, fala assim, e depois, né, depois que essa guerra acabar, você vai, né, como se você vai falar alguma coisa? E aí o Bran fala, quem disse, né, que vai ter depois, né? Tipo, você acha que vai ter depois, né? Você acha que nós vamos sobreviver? Como se fosse isso. E quando ele falou isso, quando o Bran fala isso, eu pensei que o Jaime pudesse morrer, né, na guerra, o que não aconteceu, né, na guerra contra os White Walkers. Mas naquele momento eu jurava que o Jaime ia ser pelo menos um dos que iam morrer. Esse segundo episódio, se eu pudesse descrever, resumir ele aí, eu diria que era um adeus. Todo mundo ficou pensando que aquele povo todo ia morrer, principalmente com a música do Podrick lá, o Podrick. E, né, aquela música muito bonita mesmo. E fala, né, de uma mulher que perdeu todo mundo e que,
né? Não queria sair, né, da sua fortaleza, uma coisa assim. Muito linda a música. E todo mundo ficou achando, né, que fosse ser realmente uma despedida e que todo mundo ali naquela sala poderia morrer. É bem engraçado quando o Tormund ele chega, né, quando ele é encontrado lá no norte, próximo à muralha, e aí ele, né, dá de cara com o outro lá e ele fala assim, ele tem olhos azuis. E aí teve gente, né, que falou que parecia sessão da tarde, mas o Tormund ele é engraçado. Pode ver que, né, lá durante a canção, né, canção que ficou famosa, a canção que ficou famosa, ele toma ali, né, aquela bebida e escorrendo na barba, aquela coisa toda. Então você vê que ele é hilário, assim, ele é hilariante. Então, né, não tinha nada de errado quando ele fala, né, eu sempre tive olhos azuis, né, que ele faz referência aos White Walkers, mas, né, ele tem olho azul desde sempre, então foi bem engraçado ali, mas, né, teve gente que não gostou, achou que foi meio bobinho ali, mas ele é, né, dessa forma, então eu não vi nada demais, não. Agora, o melhor momento do segundo episódio, certamente foi a Brienne se tornando cavaleira dos Sete Reinos, quando ela, né, ela levanta ali com aquele sorriso, né, de orelha a orelha. Eu acho que foi a parte mais emocionante desse episódio 2. Acho que não teve nenhuma parte tão emocionante quanto aquela, sabe? Daquele sorriso, tipo, era uma coisa que ela sempre quis, né, a vida inteira, e aí ela conseguir, né, você imaginava que ela ia morrer feliz, né, porque naquele momento eu pensei que todos ali poderiam morrer. Outra cena, né, que as pessoas questionaram muito foi da Arya, mas gente, né, a Arya, atriz, ela é maior de idade, né, porque as pessoas, né, falaram, ah, mas a Arya, ela não é de menor. Não, gente, a Arya, né, a atriz, ela não é de menor, então tá tudo bem, aquela cena, o Gendry lá, e foi assim, você sabe, né, a gente vê desde o começo do episódio que a Arya, ela tem ali, né, uma queda pelo Gendry já há muito tempo, e aí no segundo episódio fica bem, né, bem nítido ali, toda vez o jeito que ela olha para ele. Então ela fala, né, que se ela fosse morrer, eu queria experimentar, né, ficar com alguém antes disso, queria saber como que era. E ela, né, os dois ficam juntos e todo mundo ficou, ah, meu Deus, né, tipo, porque nós estamos acostumados com a Arya, uma criança. Se você olhar nos primeiros episódios, ela era muito pequena, né, ela era muito criancinha, então nós vimos que a Arya cresceu, né, agora ela é uma mulher, ela tá crescida, ela é uma outra pessoa, né, bem diferente, né, bem mais madura do que ela era, né, mas se eu for pensar em quem mais mudou desde o primeiro episódio, com certeza é a Sansa, né, porque a Arya sempre foi guerreira, ela sempre gostou dessa parte, eu acho que ela só foi se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Agora a Sansa não. A Sansa era uma menina doce, que queria agradar todo mundo, medrosa, insegura, né? E se tornou uma mulher corajosa, uma mulher destemida. Então, de todos ali, eu acho que a Sansa foi a que mais mudou. Acho que o Jon mudou bastante também, no sentido de que ele era meio arrogante no início, né, da série, ou meio chateado, sei lá, rebelde, sem causa. E aí, depois que ele vai para a muralha e o Tyrion, né, mostra para ele ali, né, os amigos, os colegas, né, da muralha, da patrulha, mostra tudo que cada um passou, né, e que ele era, na verdade, o melhor, o mais favorecido de todos eles. Quando você vê ali, né, e aí ele muda o jeito, né, de ver os seus colegas. Então, assim, eu acho que o Jon também foi uma pessoa que mudou bastante. Daenerys, né, Daenerys Targaryen, ela era uma garotinha, né, uma mulher assustada e se tornou, né, uma guerreira e uma rainha. Então, ela também mudou bastante. E vamos para o terceiro episódio, né? No terceiro episódio nós temos realmente a batalha contra os White Walkers. Muita gente criticou essa batalha
E eu falo que eles têm razão, porque nós, né, passamos por batalhas bem incríveis, que foi o fato, né, a batalha, por exemplo, dos bastardos. Foi, né, angustiante, aquela coisa de você ficar angustiada, aflita, né, em acompanhar. Uma outra batalha que eu gostei também foi a Daenerys, né, com o Drogo contra o Jaime, e ali, né, o pessoal dele que estava deslocando de um local para outro. O Bronn, né, acerta o Drogo, então eu gostei bastante. Eu gostei dessas duas batalhas aí, mas, né, com certeza a Batalha dos Bastardos, a Guerra dos Bastardos, foi muito melhor, né, do que essa contra os White Walkers. Para começar, gente, pelo amor de Deus, como que você manda, né, os Dorax todos ali sozinhos, né, do nada? Tipo, foi muito sem noção. Qualquer estrategista de guerra não mandaria os Dorax sozinho. Então, acho que isso, o diretor errou demais em colocar eles irem sozinhos. Eu acho que a intenção dele era, tipo, mostrar as chamas se apagando. Mas, gente, tinha nada a ver, né? Era uma coisa que você deveria ficar, né, naquela emoção das chamas estar se apagando. Mas eu só fiquei questionando, tipo, por que que eles foram sozinhos? Tipo, não tem porquê, né? E os outros ficam lá parados, como se os Dothraki fossem conseguir matar todo mundo só, né? Eles nem deram ali uma cobertura, nada. E o Drogo, né, nem queimou lá primeiro, porque eu acho que o Drogo deveria ser o primeiro, né, os dragões deveriam ser os primeiros a queimar ali, os primeiros White Walkers, depois sim, né, que os Dorax começavam, né, e os Imaculados, enfim. Mas, né, eu acho que o diretor queria passar essa emoção do, né, das chamas se apagando, mas para mim ficou uma coisa bem nada a ver, né? Foi uma coisa bem questionável aí. Depois, né, os White Walkers atacam aí e tal. Teve várias cenas nada a ver nessa batalha e teve cenas que eu gostei também. Teve coisas que eu gostei, tipo os dois dragões lutando, né? Foi uma das partes que eu gostei bastante, mas não teve aquela coisa angustiante e tal. Esse, né, terceiro episódio, se eu pudesse resumir, eu diria que seria você lembrar de quem você é, né? E nisso nós vemos em algumas partes, que é o caso ali do cão de caça, né? Que ele é lembrado ali, que ele tem que lutar, que ele não tem que ter medo, que ele não tem que ficar escondido. O Greyjoy, né? Que ele fica lá com o Bran, então ele, né, vai ali lembrar, né, de quem ele realmente era, porque ele é um Stark. Ele teve a vida dele inteira, né, nos Starks, viveu como um irmão ali, como alguém bem próximo, era tratado muito bem, então, né, ele é lembrado ali pelo Bran. E a Arya, né, a Arya que lembrou, né, de quem ela era e tal, quando ela encontra a Melisandre, em que a Melisandre fala, né, relembra ela do que ela disse, que ela ia fechar, né, olhos verdes, olhos castanhos e olhos azuis, né, blue eyes, né, que ela diz. E enfim, né, ela diz aí, né, que ela vai fechar esses olhos azuis e a Arya lembra, né, de quem que ela é, que ela realmente poderia matar o Rei da Noite. E ainda mais quando a Melisandre fala, né, o que dizemos aí pro Deus da Morte. E a Arya fala, né, not today, ou seja, hoje não. Agora, em relação aos dragões, gente, aquele negócio dos dois dragões acima das nuvens, sabe o que é você olhar e você ficar pensando assim, o que esse diretor queria que, né, que ele queria despertar em nós? Porque se você for olhar assim, toda a cena, o diretor ele quer despertar algum sentimento no espectador, né? Que seja um sentimento de aflição, de alegria, né? De riso, enfim. Tem um porquê, né? E aí eles utilizam das cenas, utilizam de músicas, utilizam de pausas, né? Até. Mas, gente, aqueles dois dragões acima das nuvens, assim, eu só fiquei olhando, né? Tipo, esbabacado, tipo. O
que ele queria dizer com isso, né? O que ele queria que eu sentisse com essa cena? Porque eu não consegui compreender, sério. Aí outra coisa, né, em relação a essa guerra contra os White Walkers, uma das partes que eu gostei também foi a parte em que o Jon, né, vai tentar encontrar aí o Rei da Noite, vai tentar matar ele, vai atrás dele e ele, né, simplesmente levanta ali, né, todos os mortos novamente. Você pensa, pronto, né, agora acabou tudo, né, esse povo tá revivendo tudo, né, a gente custou matar tudo isso e agora eles estão todos revivendo. Então, aquela parte foi uma das melhores da guerra. Uma outra parte foi, né, quando a Daenerys, ela, né, fala pro Drogo Dracarys e o Rei da Noite continua e ele, né, ainda olha para ela e dá aquele sorrisinho. Então essa foi duas partes que eu gostei bastante. Mas a maioria eu não gostei. Teve uma hora que eu achei que o Sam ia morrer, né? Tinha vários White Walkers, tinha vários, na verdade, né, caminhantes brancos ali em cima dele, né? Ele ainda pede socorro pro Jon e o Jon não tem nem como ajudar, porque tá todo mundo encrencado. Ele olha para todos os lados, tá todo mundo, né, cheio de caminhantes ali em cima deles. Então, né, é complicado. Mas aí, né, eis que a Arya vai e pula, né, em cima do Rei da Noite e ele cata no pescoço dela e você fala, meu Deus, né, ficou todo mundo tipo angustiado, será que ele vai matar ela? E a adaga cai e ela pega com a outra mão e mata ele. E foi incrível, né? O mais engraçado é ver o vídeo, né, de reação aí. Teve alguns barzinhos que transmitiram os episódios de Game of Thrones. E aí você vê todo mundo concentrado ali, tipo aquela aflição. E então quando ela mata o Rei da Noite, é aquela comemoração imensa, né? Todo mundo comemorando e é isso aí. E termina o terceiro episódio aí, todo mundo muito feliz, né? Apesar de que, né, teve vários questionamentos sobre tudo ali, então teve muita coisa, né, nada a ver. Eu acho que nesse episódio as mulheres deram um show, né, de coragem, de tudo. A Lyanna Mormont, né, aquela menininha tão, né, destemida, tão corajosa, ela morre, infelizmente, né? Mas ela mata ali, né? Um gigante. Pensa bem, né? Ela morreu, mas ela matou o gigante e a Arya vai e mata, né? O Rei da Noite. Então, eu acho que o destaque foi realmente para as mulheres, a Melisandre fazendo o papel dela, né? De lembrar a Arya quem que ela era, o que ela deveria fazer, qual o propósito dela. E, né, depois a Melisandre simplesmente, né, morre, ela cumpriu o objetivo dela, acabou, e todo mundo fica naquele questionamento, qual é o propósito, né, do Deus, o Deus vermelho dela. Mas enfim, vamos, né, ver se esse propósito ele vai aparecer agora mais pra frente. E aí vamos, né, pro quarto episódio. O quarto episódio tava todo mundo mais tranquilo, eu acho, né? Ninguém tava esperando muita coisa. O quarto episódio foi ontem, né? Domingo, hoje é segunda-feira. E eu confesso que esse quarto episódio foi bem melhor do que eu esperava. Eu esperava ele bem mais parado, no entanto, teve vários acontecimentos incríveis, assim, que eu vou comentar com vocês aqui sobre cada um deles, que eu gostei. Acho que não estávamos esperando muita coisa, o que estávamos esperando mesmo nesse quarto episódio é né, um lamento pelos mortos, uma reestruturação para poder então, né, começar a partir para uma outra guerra. E aí teve muita gente reclamando de como, né, os diretores têm colocado a Daenerys, né, tipo, ruim, né, como se ela estivesse começando a ficar louca, né, deslumbrada pelo poder, obcecada pelo poder ali. E aí ela até, né, questiona o Jon, ela pede pro Jon não contar para as irmãs dele
que ele é o verdadeiro herdeiro do trono, porque senão ela pode perder o trono. Sem contar que ela vê, né, todo mundo em volta do Jon, aquela coisa, né, adorando ele, né, falando muito bem dele, o Tormund lá, todo mundo naquela, né, agitação em relação a ele. E ela fica naquela coisa, né, naquela inveja, aquela, né, aquele sentimento ruim, porque ela sempre foi muito amada, mas em outros lugares, né, no norte não. No norte vai ser sempre o Jon mesmo, não tem jeito, é quem eles conhecem. Para eles a Daenerys é simplesmente uma estranha, né? E aí o Jon fala que não, né, que ele vai ser sempre, né, vai ser sempre ele vai servir sempre a Daenerys, então ela não precisa se preocupar com isso. Mas aí, assim mesmo, né, ela fica bem chateada e tal. E tem aquela coisa, né, agora eles descobriram que ela é tia do Jon, né, como que vai ficar essa relação amorosa, mas nós vimos, né, o quanto ela ama ele, né, ou diz que ama pelo menos, foi o que ela disse ali, que ela ama muito ele, mas que para eles ficar junto, né, ele não poderia contar. No entanto, né, ele chega lá na Árvore Coração, né, a Arya, né, convoca, intima ele, né, para uma conversa, porque ela vê que, né, eles precisam conversar, eles precisam resolver algumas coisas, né, a família tem que vir primeiro, ela é muito grata, ela entende aquela estima do Jon. No entanto, né, ela vê a família também como algo muito importante. Ela diz que ele é da família, né, ele é um Stark, quando na verdade não, né, ele não é. E ele vai, né, conversar com elas e juntamente com o Bran, ele pede para elas jurarem não contar para ninguém. E ele só conta, né, que ele é, na verdade, né, o herdeiro depois delas jurarem. Na verdade, não é nem ele que conta, né? Ele pede o Bran para poder contar para elas, né, que ele, toda a história ali, que ele é, na verdade, o filho, né, da Lyanna, a tia, né, da Arya e da Sansa, que elas, na verdade, nem conheceram. Uma outra parte, né, bem legal que eu gostei aí foi da Arya e do Gendry. O Gendry, né, é questionado ali pela filiação, né, pela Daenerys, e você acha, né, pelo tom da Daenerys que ele vai ser reprimido por isso, algo assim, não. Né, a Daenerys torna ele um lord, né, um senhor, e ele corre mais que depressa para procurar a Arya, né, e pedir ela para casar com ele, para ser lady, né, para, né, tomar esse lugar ali juntamente com ele, mas não. Né, a gente sabe que a Arya, ela não é lady, ela nunca vai ser, ela é uma guerreira, ela é uma aventureira e ela não ia aceitar mesmo. Isso parte do nosso coração, né, porque eles gostam muito um do outro, mas ela não é assim, né, não é ela. Né, ela é, na verdade, uma grande aventureira e ela não nasceu para ser uma lady que nem a Sansa, né? Por um lado, a Sansa sempre foi essa coisa de lady, de querer casar, de construir uma família, e a Arya não, né? A Arya quer mais é matar a Cersei e bola pra frente, sei lá, talvez, né? Se ela matar a Cersei, até ela vá ali voltar, né, para os homens sem rosto, não sei. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Uma outra coisa que eu gostei muito é a Arya e o Cão de Caça, os dois, né, indo embora de Winterfell, indo para Porto Real. Os dois são bem iguais, né, eles têm ali uma estima, mas ao mesmo tempo, né, com cautela em relação a um ao outro. Eu acho que os dois, né, despertaram ali um grande respeito, um respeito mútuo. E o Cão de Caça gosta da Arya, a Arya gosta do Cão de Caça, tanto é que ela fala, né, em certos episódios para trás, que ela riscou o Cão de Caça da lista dela, mas quando ele questiona ali, né, se ele fosse ferido, se ela ia deixar ele para trás, ela disse que provavelmente, né, e certamente ela deixaria ele para trás.
E agora, né, que ele vai aí, né, se vingar do Montanha. Só que aí eu fico questionando essa vingança, porque eu acho que o Montanha ele não é mais quem ele era, né? Ele é só um monte de carne e osso ali, que a Cersei, né, aquele outro fez com ele, né? Sei lá se ele tem pelo menos, né, uma certa inteligência ali naquela cabeça, mas enfim. Eu acho que, né, essa vingança ela tá tendo, né, essa luta entre os dois, mas eu não sei se seria uma vingança tão satisfatória, né, em relação a isso mesmo, que eu acho que, né, o Montanha nem pensa mais do jeito que ele pensava antigamente, nem sei se ele pensa, né, realmente, ou se ele só obedece, assim, porque ele foi, né, ele foi modificado ali e tal, enfim. Vamos ver, né, o que acontece. Agora a Arya não. A Arya, o objetivo dela é matar a Cersei. E aí vem aquele questionamento. Será que a Arya, né, agora vai pegar a face do Jaime, né, do Jaime Lannister? Porque vai ter que ser uma morte muito boa, né, para nos convencermos. Eu creio que a Cersei vai morrer, né, não é possível assim. Mas aí a gente fica questionando, né, como que ela vai morrer. Acho que tá todo mundo preocupado para não ser uma morte nada a ver também, né, porque senão seria chato, seria muito sem graça. Uma parte que me dá muita raiva, sabe, muita raiva mesmo, assim, é em relação ao Varys e o Tyrion. Gente de Deus, aqueles dois, né, com essa coisa de que tem que preservar o povo de Porto Real, que não sei o que ela não pode ser igual a Cersei, que ela, né, não pode matar quem ela veio proteger e aquela coisa toda, tá fazendo com que a Daenerys ela perca aí essa guerra, né? Eu acho que eles não perceberam que quanto mais ela tá adiando isso, mais fraca ela tá ficando, e foi o que nós vimos, né, ali em Alto Mar. Quando o Euron, ele mata, né, um dos dragões dela e agora só tem o Drogo, né? Eu achei muito ruim. Gente de Deus, né? Quando eles mataram ali o outro dragão dela, eu fiquei muito chateada. Mas agora ela já viu, né, que os dragões dela, ela pode morrer. E aí que ela vai, né, bem perto do Euron para, né, tentar queimar eles, mas ela tem que voltar. E a frustração dela, né, naquele momento de poxa, não deu, né? Não consegui. É muito grande. Eu acho que essa foi uma das melhores cenas ali. Aí falando, né, dos animais, teve gente que achou ruim o fantasma ter ficado lá no norte e tal, ter ido embora com o Tormund, mas gente, o fantasma, ele é um cão de inverno. Um cão não, né? Desculpa, ele não é um cão, ele é um lobo de inverno, né? Ele não nasceu para ficar no calor, ele não é do sul, ele é um, né, um lobo do norte. Eu acho que o Jon fez muito certo em deixar ele lá, apesar, né, que a gente fica com a dor no coração na hora que o fantasma, ele, né, ele dá um resmunga ali, tipo, e fica olhando o Jon indo embora. Mas eu achei certo, achei muito bom. Não acho que ele vai aparecer mais, assim como eu acho que a Nymeria ela não vai aparecer. Tem muita gente que queria que a Nymeria aparecesse agora, né? E tivesse ali, sei lá, né? Que tivesse ali alguma importância, mas eu acho que não, né? Eu acho que a Nymeria não vai aparecer mais. Acho que, né, aquela relação dela e a Arya já foi resolvida, né? Ela já se despediu da Nymeria e pronto. Quando ela diz para a Nymeria, essa não é você, né? Não é mais você, não é porque não é a Nymeria, né? Porque a Nymeria não é mais uma loba doméstica, ela é uma loba selvagem, assim como a Arya, né? Ela é uma pessoa selvagem, uma aventureira, a Nymeria também, né? Não é mais. Só que nos livros, né, do George Martin, ele traz muito mais da Nymeria. Então nós ficamos, durante todo esse tempo que a Nymeria ficou, né, sumida na série, nos livros não, né? Nos livros você vê ali várias pessoas afirmando que viu uma loba gigante com uma alcateia e tal. E aí, né, já na série não tem, assim como a mãe, né,
da Sansa da Arya, que é a Rainha de Pedra. Ela aparece ali em alguns momentos e aí na série não aparece. Eu acho que a série levou mais por aquilo que é importante, né? Você tem que cortar gasto também, você tem que focar em alguma coisa, não dá para simplesmente trazer detalhes que talvez no final, né, nem vão ser relevantes para a série. No quarto episódio nós também vemos, né, a Brienne e o Jaime, os dois ficam ali, né, juntos, depois daquele joguinho do Tyrion lá, da verdade, você beber ali. E até que enfim, né, porque os dois, eles gostam um do outro, mas ao mesmo tempo, no final, né, da série, o Jaime vai embora. E coitada, né, a Brienne fica lá implorando para que ele não vá, para que ele fique com ela, mas aí ele fala que não, né, que ele é uma pessoa tão ruim quanto a Cersei, que ele já fez várias coisas ruins e que, né, ele tem que ir. Mas aí eu fico questionando, como que vai ser essa relação dele com a Cersei quando ele chegar lá? Né, porque o objetivo dele não é lutar contra ela, mas é se aliar a ela, pelo que deu a entender. Só que tem um porém, né? A Cersei, ela tá com o Euron. E aí, que vai acontecer entre eles ali? Porque agora, né, ela não vai ser a mulher dele, nem nada, né? Ela pode até ficar com ele, mas, né, ela tá com o Euron porque ela precisa do Euron, né? A verdade é que ela não gosta dele, ela só tá usando ele. E ela, né, tá mentindo até que o filho que ela espera do Jaime é dele só para, né, ele fazer ali as vontades dela, para que ele lute a favor dela. Tormund, coitado, né, eu fiquei numa dó dele, porque ele, né, viu que a Brienne e o Jaime iam ficar juntos, e ele não, né, ele veio de tão longe, né, gostava tanto dela, queria tanto ela, mas não deu, enfim, né, ele voltou ali pro norte, levou o povo dele, e tá certo, né, o povo dele é do norte, o verdadeiro norte, né, como ele diz, para lá da muralha, eles são os povos de lá, eles não são povos para viver ali juntamente, né, em Interfell, porque eles não gostam, né, eles têm outro ritmo, eles têm outra cultura, e ele vai levar, né, inclusive o fantasma também. A Missandei, que várias teorias disseram que ela ia trair a Daenerys, que ela estava aliada com a Cersei, né? Tudo isso vocês viram que não tinha nada a ver. Ela foi capturada pela Cersei, mas ela foi morta, né? E eu acho que o mais bacana aí de quando ela, né, vai ser morta é quando ela diz, né? A última palavra que ela diz é Dracarys, ou seja, né, o que ela quis dizer é que é para Daenerys queimar todo mundo, né? Queimem todos mesmo, porque eu acho que é isso que vai ser a solução. Gente, não tem jeito, né? O Tyrion até tentou, coitado, né? Eu fiquei com dó do Tyrion, ele vai lá, ele não quer, na verdade, a morte mesmo da irmã. Ele sabe que ela pode morrer, mas ele gostaria de terminar com tudo numa boa, né, sem que houvesse tantas mortes. No entanto, a Cersei não aceitou, né, ela mata ali a Missandei, e a Daenerys fica, né, bravíssima ali, ela sai, né, se roendo por dentro, e coitado, né, coitado do namorado ali da Missandei, né, ele chega, né, tipo, não acredito, aquela coisa. Enfim, né, nós vimos que não deu muito certo ali não, né, o Tyrion tentou e tudo, arriscou a própria vida, coitado, né, ele foi lá, arriscou a própria vida, mas não deu, né, ele tentou, mas enfim, né, vai ter que ser guerra mesmo, e não seria diferente, né, claro que a Cersei não ia aceitar, né, se render, ainda mais que ela tá vendo, né, que ela tá por cima, que ela tá ganhando a guerra, ela não vai se dar por vencida assim tão fácil. Eu acho que a Cersei ou ela morre, né, ou então, enfim, ela fica no trono, ela não vai se render de forma nenhuma. E aí agora, né, nós estamos esperando aí e ansiosos pelo quinto episódio. Eu
não sei se o quinto episódio vai ser só de guerra, eu creio que não, né? Eu creio que a Daenerys, ela ainda vai reestruturar ali o seu povo, ela vai se juntar ali com o povo da Ilha de Ferro e vai esperar o Jon chegar para eles poderem atacar realmente a Cersei e Porto Real. E fica aquele questionamento, quem vai matar a Cersei, né? Porque fica aquele questionamento de quem vai matar a Cersei. A gente sabe, né, que a Melisandre, ela já disse para a Arya que ela vai fechar aí olhos verdes, né, ou seja, ela vai matar alguém com os olhos verdes, que seria no caso a Cersei, mas, né, pode ser outra pessoa também, né, pode ser o Jaime, pode ser a Arya com o rosto do Jaime, né, para poder conseguir chegar perto da Cersei. Pode ser o Jon, né, o Jon Snow, até porque o Jon, né, o ator, ele deu uma entrevista e disse que ele gostou da forma como ele terminou. Ele falou que a maioria das cenas do personagem dele ele não gostou, mas que o fim, né, a finalização ali, ele gostou do final que ele teve. Então, provavelmente, né, ou ele vai, sei lá, ele vai morrer, né, num sacrifício para Daenerys sentar no trono, ou então, né, não sei, ele vai governar junto da Daenerys. Mas eu acho que ele sozinho, ser o rei, eu acho que não vai ser não, né, não é... Ou senão ele não daria esse tipo de entrevista falando que gostou, eu não acho que ele vá sentar no trono de ferro, não. Então, para esse quinto episódio, eu estou esperando mais estratégia do que guerra. Pode ser que a guerra comece, mas mais para o final do episódio, para terminar ali no episódio 6, né? E no finalzinho mostrar, né, todo o resultado ali. Mas, né, eu acho que não vai ser inteiro de guerra, não. Vai ser bastante de estratégia e eu creio que mais no final é que vai ter guerra mesmo. E aí outra coisa que a gente fica se questionando é qual é do Jaime, né? Porque ele foi embora, deu a entender que ele vai se juntar a Cersei. Mas será que a Cersei vai aceitar ele? Né? Não sei, ficou meio estranho ali, não sei se ela vai querer aceitar ele de volta ou se ela vai prender ele, algo assim. Porque, né, enfim, vamos ver o que vai acontecer entre os dois, porque ele simplesmente foi embora, né? Ele deixou ela para trás, ela pediu para ele ficar, mas ele simplesmente foi. E o que a gente acredita é que talvez, né, ele morra aí, a Arya pode pegar o rosto dele, mas se ele morrer, não pode ser pelas mãos da Cersei, né? Tem que ser de outra forma para ela poder pegar o rosto dele, né? Ou senão a Cersei vai saber que ele tá morto, né? Não tem nada a ver aí. Vamos esperar uma morte bem boa, né? Para não ser um final meio sem graça aí. Vamos esperar uma morte muito boa para Cersei. Até porque eu acho que ela morre, né? Tem gente que acha que não, que ela vai continuar no trono, mas eu acho que ela morre sim, né? Então, me fala aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham, se ela morre mesmo ou nada. Agora só temos o Drogo, né? Só temos um dragão, os outros dois morreram. E a Dany, né, a Daenerys, ela deve estar com medo, ela não vai se arriscar, porque ela sabe que eles têm armas para matar, né, o seu dragão, e é o último dela. Então, acho que o Drogo não vai morrer, né, acho que ele vai sobreviver, mas que a Daenerys vai evitar, né, vai pensar muito bem em que momento usar, e vai ter que ter uma certa distância. Enfim, vai ser bem mais complicado para ela agora, né, só com o dragão. E aí você pensa, né, fica aquele alívio do Jon não ter ido com o dragão, apesar que se ele tivesse, né, no outro, ele poderia ter saído, né, de perto ali daquelas balestras, né, daquelas flechas lá. Eu sei que se eu fosse a Daenerys, eu queimava tudo, né? Não tava nem aí, porque, gente, não dá, né? Você vê que quanto mais ela adia, quanto mais ela escuta o velho
quanto mais ela escuta o Varys e o Tyrion, pior as coisas ficam, né? Essa coisa de não matar o povo de Porto Real não tá dando certo, né? Então ela vai ter que escolher ali entre queimar todos, ser considerada a rainha louca, ou então, né, poder perder muito mais gente, igual ela perdeu, né, as pessoas que ela mais gostava ali. Agora, em relação ao Bron, eu não sei se ele vai aparecer, né? Eu acho que ele já foi ali, já conversou com os dois irmãos, que foi, né, quem ele foi enviado ali para matar. Não acho que ele volta para Porto Real, eu acho que ele vai ficar sumido, e se ele aparecer é só no 6º episódio. Não acho que ele vai aparecer nesse 5º episódio, porque ele não vai ajudar a Daenerys. E eu acho que ele também não vai ficar do lado da Cersei, porque já tem o Euro, já tem, né, todos aqueles povos lá, todo mundo, o exército ali. Então eu acho que ele não vai aparecer. Se for aparecer só no finalzinho para cobrar ali, né, de qual dos dois sobreviver, acho que só sobrevive o Tyrion, mas ele vai ali cobrar, né, a sua dívida. Então, né, só no 6º episódio mesmo que vamos ver ele. Agora eu aposto que em relação ao Euron, eu acho que a sobrinha dele é que vai matar ele, porque os dois, né, tem meio que, ela tem uma dívida aí de honra em relação ao tio. Eu creio que ela vai ser, né, a que vai matar aí o Euron, e a Cersei não vai nem importar, né, porque ela não gosta dele, a gente sabe que ela não ama ele, ela só tá usando ele mesmo. Mas numa batalha eu acho que a sobrinha, né, que mata o Euron aí. Agora, fazendo um comparativo entre a Guerra das Rosas, que foi, né, o que o George Martin se inspirou, e o que tá vindo aí em Game of Thrones. Lá na Guerra das Rosas nós tínhamos um rei que era muito bom, né, que seria, né, fazendo aí, né, comparação com Robert, só que ele bebia muito, né, ele era muito de mulheres e tal, e ele acabou morrendo. E aí depois entrou um rei menino, né, de cabelos loiros, que seria, né, então, o Joffrey. Depois entra uma rainha de cabelos loiros, que seria, né, a Cersei. Depois dessa rainha, nós temos uma rainha de cabelos ruivos, né, que governa, que traz paz e alegria para o reino. Essa rainha de cabelo ruivo, segundo, né, a Guerra das Rosas, a gente poderia fazer um comparativo com a Sansa, né? Então, acho que o meu maior medo é ver todos esses conflitos, toda essa guerra, todas essas pessoas lutando, e no final de tudo, né, a Sansa que vai sentar aí no trono de ferro, ela que vai governar. Por mais que ela tenha se desenvolvido, por mais que ela tenha se transformado em outra pessoa, que agora nós gostamos muito dela e tal, eu ainda tenho, né, uma certa, sabe, aquele certo ranço em relação a ela. Eu realmente, né, acho que eu não superei isso, então eu não, particularmente não queria ver a Sansa no trono de ferro, não, mas pode ser que seja, né, e aí é aquele caso que eu falei do Jon. Pode ser que o Jon, ele se sacrifique aí, coloque a Sansa no trono, ele morra para que, né, dar lugar a ela, mas a Daenerys não tem, né, o cabelo ruivo, então, sei lá, né, talvez ela nem sente no trono de ferro aí, igual todos nós estamos esperando, mas também não sei se os diretores, eles vão, né, se arriscar por a Sansa ao invés da Daenerys. Não acho que eles vão ter coragem também de matar a Daenerys, porque eles teriam aí um certo receio, né? Será que eles teriam coragem de abraçar mesmo, né, esse fato? Não sei, né? O George Martin não tá nem aí para nada, mas no caso, a série, né, ela tem poupado aí diversos protagonistas, diversos, né, personagens importantes. Eu acho que ela não vai arriscar matar a Daenerys agora no final, não. Então fica o questionamento, né? A Sansa
ou a Daenerys que vai sentar no trono de ferro? É outra coisa, né, que deixa aí nos comentários quem que você acha que vai sentar no trono. Teve uma pessoa aqui do grupo que disse que acha que é o Jon. Mas é igual eu falei, eu não acho que é o Jon pela entrevista dele, né? Eu não acho que depois de tudo, né, ele vá sentar no trono de ferro e seja esse, né, o final do personagem dele, que ele mais tenha gostado, não. Eu acho que ele vai mais sacrificar a vida dele em prol de uma das duas aí. Mas sabe, ao contrário de muita gente, eu particularmente gosto do Jon, né? Tem muita gente que tem um ranço do Jon e eu não sei porquê, ele é bacana, né? Depois que ele foi pra muralha, ele ficou bem bacana aí. Antes não, antes, né, igual eu falei, eu achava ele meio rançoso aí, meio rebeldinho sem causa. Mas depois não, depois ele virou um cara do bem, ele é legal. Mas eu acho que ele é aquele azarado sortudo, né? Porque lá na guerra contra os White Walkers, ele lutou e tal, não conseguiu matar o Rei da Noite, voltou para dentro do castelo, voltou para dentro, né, lá das muralhas, mas ele não conseguiu, né, nem matar o Viserion, que era, né, o dragão que foi ressuscitado pelo Rei da Noite. Na hora que ele vai para acertar o Viserion, a Arya mata o Rei da Noite, aí, né, a gente sabe, os White Walkers, tudo que foi, né, vivido aí por ele desmorona, né, acaba. Então, eu acho que ele é aquele azarado sortudo mesmo, né? Lá ele é morto na muralha, mas ele é ressuscitado pela Melisandre. Então, cada episódio ali, ele é daqueles que ele não faz grandes feitos, mas ele também não é um cara chato. Ele é um cara, né, que quer ver todo mundo feliz, que quer ver união, que quer ver o povo se dando bem. Então, na verdade, eu não sei por que esse ódio dele. Eu acho que, na verdade, o maior ódio das pessoas é porque parece que os diretores estão colocando a Daenerys, né, mostrando o outro lado da Daenerys e colocando o Jon como mais bonzinho. E aí as pessoas ficam naquele medo do Jon se tornar rei e a Daenerys, né, ter que renunciar ao trono de ferro. Acho que o maior medo das pessoas é esse mesmo. Agora, em relação, né, a Daenerys, eu acho que ela vai ficar bem raivosa aí, né, e vai ser um desafio pro Tyrion convencer ela a não queimar todo mundo depois desse episódio, né, com a Missandei. Mas aí me dá uma raiva do Tyrion nessas horas, né, dele querer poupar o povo tanto assim, porque através, né, de tanto poupar o povo, é que ela tá perdendo ali as pessoas que ela gosta, as pessoas próximas a ela. Mas vamos ver, né, o que acontece aí. Mas, gente, certamente o Tyrion vai falar novamente, né, aquele mesmo discurso de que ela não deve ou não pode matar todo mundo. O Varys, ele vai, né, ser a favor do Jon. A gente já viu, né, a conversa do Varys e do Tyrion. Você vê que ele tá indo pro lado do Jon, que ele acha que o Jon é a melhor opção para sentar no trono, mas eu não acho que seja o Jon, não, né? No final das contas, eu acho que ou é a Sansa ou é a Dany mesmo, mas é mais provável que seja a Sansa, né, do que a Daenerys a sentar no trono de ferro. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, que vocês tanto me cobraram. Esse vídeo ficou bem longo aí, né, mas eu acho que eu pude falar um pouquinho de tudo. Agora, depois eu vou gravar, né, depois que passar o 5º episódio, eu gravo para vocês. E gravo só um vídeo bem menorzinho aí. Quando for, né, o 5º episódio, também gravo, né, um outro vídeo menor aí, para falar o que eu achei do final e tal. Uma outra coisa que eu queria comentar antes, né, em relação aos livros do George Martin. Tá todo mundo, né, quem já leu os livros, que nem eu, antes de ver a série, fica naquela angústia de, né, quando que o George Martin vai lançar esses outros livros? Ele vai lançar, ele não vai, né? Muitos acreditam que ele tem aí até um contrato com a HBO
para só lançar os livros depois que acabar a série, isso pode ser provável sim, né? Mas ele não iria divulgar tal coisa, né? Pode ser uma cláusula ali, né, bem escondido, ou um acordo entre eles ali. O próximo livro parece que é Ventos de Inverno, uma coisa assim, né? E enfim, eu agora não tô tão apressada. Quando eu terminei de ler o 5º livro, eu fiquei louca para que ele lançasse, né, logo, e aí ele vai e lança, né, o outro, falando a respeito, né, da casa Targaryen. Eu comprei, né, se vocês viram aí no meu canal, eu comprei esse livro, eu tô lendo, inclusive, quem me acompanha aí no Instagram, Univide Silva, sabe que eu tô lendo o livro e eu tô gostando, mas, diferente de Game of Thrones, o livro, né, dos Targaryen lá, ele vem, tipo, contar a história, ele é mais histórico mesmo, então não espere, né, um livro igual Game of Thrones, né, que nem as Crônicas de Gelo e Fogo. Vê mais como um livro de curiosidades. E tem várias coisas bacanas, eu tô gostando bastante, sem contar que é um livro lindo, tem mais de 80 ilustrações e ilustrações impressionantes, né, dos reis e tal, e todo o pessoal Targaryen, então vale muito a pena, é um livro bem bacana. Agora nós sabemos, né, que os livros vão vir pela Suma Editora, não é mais pela Leia, então, né, os livros vão vir mais caros, tem muita gente reclamando aí do preço, das edições que estão sendo lançadas agora pela Suma. Não mudou tanta coisa, é praticamente o mesmo, né, só mudou de editora. O que eu quero, né, realmente é ver essa série finalizada e deve vir mais 1 ou 2 livros para terminar mesmo. George Martin já disse que não vai seguir a série, que ele pode dar um final diferente da série, mas sabe, eu acho que já tá chato essa coisa, né, do George Martin adiar tanto. Eu achei ele um escritor incrível, eu gosto muito da escrita dele, achei ele um escritor inteligentíssimo mesmo, mas acho que, sabe, essa coisa de procrastinar tanto em relação a esses lançamentos, essa distância entre um lançamento e outro, eu acho que irrita bastante a gente. Eu gostaria que tivesse, de repente, um livro dos Starks, né? Poderia ter um livro de cada um, né? Das casas ali, dos Homens de Ferro, do Homem Esfolado, enfim. Cada um deles, se ele lançasse um livro, ia ser bem bacana, né? Ia ser bem legal. Ao menos dos Lannister e dos Stark, acho que poderia lançar, que nem ele fez, né, da história dos Targaryen ali. Então deixa aqui nos comentários também, né, o que você acha em relação aos livros, em relação à série. Me diz o que você achou de cada um desses episódios, se você concorda aí com a minha opinião ou não, né, se você tá esperando também pelos livros. Em relação aos Funko Pop, eu tenho só o da Daenerys, né, no Drogo. Eu acho que o Funko da Arya Stark precisa ser atualizado. A Amazon lançou um Funko do Jon em cima, né, do dragão, mas ele tá em pré-venda na Amazon e só tem lá fora. Tava, acho que com frete, tudo, taxa, $77 para minha cidade, então eu achei muito caro, não tive coragem de comprar e ele só vai ser lançado em mês, dia 25 de novembro, até lá ele tá em fase de pré-venda. Quero muito, né, um Funko do Jon ainda. Pode ser, né, que eu compre os 3, né, fico com os 3, tipo a Daenerys no dragão, o Jon no dragão e o Rei da Noite, né, que já tem, mas eu não quis comprar, não. Agora o do Tyrion eu também quero do Tormund, que eu acho bem bacana, então são esses realmente. Eu quero um da Arya, mas eu quero um da Arya atualizado, né, eu só vi da Arya ela pequenininha, tipo, né, menina ainda. Eu acho que poderia lançar um dela agora, né? Ela já nessa versão adulta aí. Então é isso, já falei demais, gente. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Vou disponibilizar, né, além do nosso grupo aqui no Facebook, vou disponibilizar também lá no YouTube. Então você pode ver e rever lá.
E em breve, né, nós temos mais vídeos falando aí dos próximos 2 episódios. Inclusive já saiu um trailer bem curtinho do 5º episódio. Vai lá na minha página, né, Lendo Nuvens por NVD no Facebook, que tem lá, né, eu compartilhei ali esse trailer. Fique por dentro, né, nas minhas redes sociais, me sigam no Instagram, @NVDSilva. No Facebook, Lendo Nuvens por NVD. E é isso, né? Fiquem com Deus, até a próxima.